Adiante, olha só, voltou a circular nos bastidores, lá em Brasília, a história de que o presidente Michel Temer pode tentar a reeleição. Ele estaria vendo à distância as movimentações do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Segundo assessores presidenciais, Temer acredita que nenhum dos dois conseguirá trazer para si a figura de representante do governo nas urnas. Ele teria dito que, com a melhora da economia e o aumento no número de empregos, seu nome é que sairá fortalecido para disputar a presidência da República. E, ao que tudo indica, a tendência é de uma melhora, e pelo menos uma pequena melhora nos números da economia até outubro. Até se piorar, meu Deus. Ô Luciana, qual essa conversa que está tendo aí em Brasília? O que você apurou sobre esse tema? Esquentou mesmo o negócio de Temer tentar a candidatura? Não está descartada essa possibilidade, mas ainda não esquentou essa candidatura, não. Se a gente levar em consideração que já são 16 dias em janeiro e a gente tem pelo menos 3 notícias negativas. Tem a questão da regra de ouro, que foi muito polêmica, tem a questão do Ministério do Trabalho, que o governo não consegue empossar a nova ministra, e tem a questão também do rebaixamento da nota de crédito. Então, esse desenvolvimento, essa melhora na popularidade ainda não veio. Em setembro, a popularidade estava em 3%, em dezembro estava em 6%, e o governo avalia que a partir de março a popularidade do presidente vai deslanchar. Agora, os índices não estão ajudando ainda, o desemprego está muito alto, ainda são 12 milhões de desempregados, e a inflação, apesar de estar baixa, há uma grande reclamação das pessoas. Outro dia eu vi até um comentário de que eles estavam querendo saber onde que o governo estava fazendo essa checagem de preço para também ir lá fazer o supermercado, porque a inflação está baixa só nos índices oficiais aqui do IBGE. Ô Andreasa, você tem batido muito, né, nessa tecla, né? Tem visto aí uma melhora nos indicadores da economia. Você acha que essa movimentação pode ganhar corpo e o Temer, claro, vai depender muito também da aprovação da reforma da Previdência, que a gente vem falando aqui, enfim, mas você acha que isso pode ganhar corpo? Nós estamos agora num período pré-eleitoral em que todos os atores, maiores ou menores, estão testando possibilidades, soltando balões de ensaio. Nós temos candidaturas consolidadas, né? Por exemplo, Geraldo Alckmin, Jair Bolsonaro e Marina Silva, consolidadas. Lula, uma hipótese, mas eu tenho a tese de que mesmo que não possa concorrer, candidato será por meio de algum preposto. Então, também a candidatura do PT é um fato. De resto, tem o Ciro Gomes especulando e esses satélites governistas, Meirelles, Rodrigo Maia, todo mundo tentando se colocar, mas sobretudo cacifar uma posição para 2018, não necessariamente na linha de frente. Também Michel Temer faz isso. Eu não acredito em reversão de popularidade. Há tempo de torná-lo candidato possível para 2018. Não acredito. Acho, no entanto, que todo governo tem direito a ter um candidato. Mesmo os maus governos, né? Mesmo os maus governos podem se achar bons governos, podem achar que tem legado. De modo geral, os governos têm candidato. Então, essa é uma tendência. Qual? De que o governo Temer tenha um candidato. Pode não ser nenhum desses. Pode ser, por exemplo, o Alckmin trabalha para isso, pode ser o Geraldo Alckmin. O que significa um candidato governista, né? Considerando o fato de que o Temer será impopular, né? Pode ser menos, mas será impopular. Não é o peso da popularidade, é o peso da máquina do Estado. É o peso da máquina pública a favor de uma candidatura. Isso é muito importante e me parece negligenciado no debate público. Se o Michel Temer e a economia dando sinais de recuperação, isso sim é importante. Isso sim pode tornar o Temer não um eleitor para si, mas um eleitor para outro. Somando a isso o peso da máquina pública. Se o Michel Temer tiver um candidato, apoiar um candidato, ou permitir que um candidato se associe ao tal legado de seu governo, porque você pode não gostar, o governo vai dizer que tem um legado, e emprestar a máquina pública, a máquina do Estado, a capilaridade do Estado, numa disputa com poucos recursos. Nós vamos testar um novo modelo de financiamento, será, pelo menos de forma oficial, uma campanha com menos dinheiro. E aí? Qual será o peso de uma máquina da administração federal apoiando uma candidatura, seja qual for? Então,
não negligenciem a força do apoio do governo Temer, não de Michel Temer, do governo Temer é um candidato, será decisivo. Você vê assim também, Madu? Peraí, deixa eu ver aqui, eu estou estudando as pesquisas, me ajuda aqui, vamos contar os votos do Temer. Bom, a dona Marcela Temer vota no Temer, o Michelzinho ainda não vota, ainda não tem título de menor de idade. O Moreira Franco pode ser que vote, mas ele é mó traíra, né? O Henrique Meirelles não vai votar nele mesmo, não vai votar no Temer. Quem mais? Me ajuda aí, quem mais? Me ajuda aí, os votos do Temer, pessoal. Segundo as pesquisas, cadê os 3% aqui entre os debatedores do 3 em 1, entre os nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham, que vota no Temer, por favor, registre o seu voto aí nas nossas redes sociais. Vamos ver, pô. Isso é um sonho de uma noite de verão e eu insisto, essa nossa recuperação da economia é voo de galinha. E como a Luciana lembrou muito bem, a gente acabou de ter a nota rebaixada pela Standard & Poor's e de repente as outras agências de grade também vão rebaixar o Brasil. Entendeu? Isso é que conta, entendeu? As pessoas querem saber onde é que a inflação está tão baixa, em que supermercado é esse, entendeu? Onde é que está essa promoção? Eu acho que isso aí é para ele tentar melhorar o astral do governo dele, né? Dando esse sonho, esse devaneio, esse delírio de achar que vai poder escacifar uma candidatura própria, né? Se tiver um desempenho muito bom, excelente, excepcional, eu até concordo com o Andreasa, ele poderá apoiar algum candidato, né? Senão ele vai fugir dele igual de leproso, né? Apoio do Temer vai ser igual apoio de leproso, com todo respeito aos leprosos, porque hoje não pode também fazer brincadeira com leproso, enfim. Mas vão fugir também, entendeu? Ninguém vai querer, agora quem viver verá. Mas, sonhar todo mundo pode, né? Fala, Andreasa. Não, porque é o seguinte, se não houver a aprovação da reforma da Previdência, que pode cacifar ainda mais o Temer, nesse cenário que eu disse, eu concordo com o Madu sobre a ideia do voo de galinha da recuperação econômica. Mas nós estamos falando de uma disputa eleitoral no final desse ano que significa exatamente, nesse período, voo de galinha. Então, a recuperação da economia a que eu me refiro é uma superficial mesmo. Não uma sustentável, não havendo as reformas necessárias, mas suficiente para se fazer verificar de alguma forma no bolso do brasileiro. E aí, é nesse sentido meramente eleitoral que o governo pode se tornar um eleitor forte. Mas mais do que isso, quero bater na tecla, para mim essa tecla é muito importante. A gente tem falado pouco sobre isso aqui. A força do apoio de uma máquina como a do governo federal a uma candidatura. E eu digo apoio financeiro. Nós sabemos como um governo é capaz de fazer a sucessão. Vejam o que aconteceu aqui no Rio de Janeiro na eleição do Pezão. Tem passivo pior do que o Pezão? O Sérgio Cabral envolvido em escândalos gravíssimos, a casa caindo podre, ainda assim a máquina do governo estadual conseguiu eleger o Pezão. É muito poder, não podemos subestimar a força eleitoral do governo Temer considerando o controle da máquina. Nós estamos falando do PMDB. Um partido que tem capilaridade, que tem, só para concluir, que tem mais de 8 mil vereadores, que tem quase 900 prefeitos, é muita força, Madu, no pique do rádio que eu estou atrasado aqui para nossa janela, vai lá. Agora o André já me explicou, me esclareceu, agora entendi que o meu amigo Carlos Marum está onde está, o ministro. Então, tem toda a razão, André, é isso, é o poder do careta, tá certo. Carlos Marum.